Tá gravando aqui, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E o insight de hoje é Charlie Kirk. Você já sabe. E qual é o nosso posicionamento diante disso? Eu sei que vai ter muito esquerdista aqui vendo esse vídeo aqui. Se você é esquerdista, já pula esse vídeo. Então, se você não é esquerdista, se você é conservador no sentido de família, Deus, a pátria, um posicionamento firme no sentido de eu preciso me posicionar cuidando dos meus princípios, os princípios estabelecidos, que são princípios positivos e princípios milenares. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e vamos embora para o vídeo. Vamos lá. Por entre esses dias aconteceu a fatalidade com o nosso querido Charlie Kirk, lá nos Estados Unidos. Para quem não conhece, Charlie Kirk, ele era considerado um ativista, era considerado um cara de extrema, quase ultradireita, um cara que pregava contra a visão errada dos esquerdistas de transgênero, de gênero, de uma mentalidade distorcida da realidade, porque é aquilo, se você não luta pelos princípios que você tem, você não consegue lutar por mais nada. Se você não consegue defender os princípios que você tem, você não consegue defender mais nada. E lutar pelos seus princípios é lutar por uma causa. Lutar por uma causa é entender o movimento a qual você faz parte. Eu não odeio os esquerdistas, não odeio e também não sou o cara que abraça de fato, porque tem um povo na extrema-direita que é um povo que quer militar também, é um povo que quer exterminar os esquerdistas, porque eu olho a extrema-direita e a esquerda na visão de Jesus, que é a visão do quê? Um posicionamento correto, é um olhar com compaixão, é um olhar com misericórdia, que é sentir a dor do outro. Eu não compactuo com os princípios e as visões negativas da esquerda, mas também não compactuo com as pessoas que defendem a extrema-direita, só que com um posicionamento de exterminar, um posicionamento de ódio. Não, eu olho com um posicionamento do centro, que é o olhar de Cristo, é o olhar que Cristo olha para as pessoas e vê o que há de melhor na pessoa e extrai o de melhor na pessoa. O meu posicionamento é defender a família, meu posicionamento é cuidar da minha casa, cuidar da minha esposa, cuidar dos meus futuros filhos, cuidar dos meus princípios, cuidar dos meus valores e entender que eu acredito em um Deus que vê, que fala, que nos dá uma liberdade de fazer o que precisa ser feito na nossa vida, de crescer, de prosperar, de ajudar o próximo. Então você tem que entender que o que aconteceu com Charlie Kirk, eu vi muitos comentários, eu vi muitas pessoas se posicionando, tinha que morrer mesmo, tinha que ter acontecido pior. Gente, entende que além do homem, da pessoa que faleceu, que aconteceu a fatalidade, tira o cargo de ativismo, tira o cargo do cara ter um posicionamento tão firme que a esquerda odiava o cara. Então, quando sai do princípio de posicionamento, porque você pode defender a esquerda, você pode defender a direita, só que não pode chegar a um ponto de ódio, que chega de eu preciso tirar a vida do próximo. Não, isso tem que acabar, irmão. A gente tá... Eu acredito muito, esses dias eu li um livro, não sei se foi o Quem Pensa em Riqueza, mas acho que foi um outro livro, que diz que a maioria das pessoas estão emburrecendo porque elas estão acostumadas com a dopamina barata. O que é a dopamina barata? Sempre scrollando os vídeos na internet, sempre ouvindo opiniões alheias baseadas em nada. Então a pessoa tem uma informação baseada no que um jornalista, do que uma pessoa sem informação também passou. Então as pessoas estão emburrecendo porque não lê. As pessoas estão emburrecendo. Gente, as pessoas estão emburrecendo porque não pega uma hora para poder ler um livro, um Kindle ou um livro normal. A maioria das pessoas não estão lendo. A maioria das pessoas estão... cara, não lê, não sacrifica um tempo. Mas se você for parar para olhar a vida de um CLT, a vida de um CLT não tem tempo para nada. Só chega em casa... Organização de tempo.
Todo mundo trabalha, todo mundo faz as coisas. A única coisa que você tem que fazer é, mas e o pai de família, que trabalha 24 horas por 48? Show, o pai de família. Mas se ele fizer uma organização, eu falo organização, não estou falando de rico, estou falando de pobre, estou falando organização em geral na vida, ele vai ter pelo menos 15, 30 minutos para poder ler algum livro. Eu estou batendo essa tecla para você ler, mas é ler mesmo, é ler livros, é estudar de verdade, pôr sua cabeça para pensar. As pessoas que estão emborrecendo são pessoas que não têm um comportamento cognitivo de parar para pensar. Salomão escreve no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo do 5 ao 7, diz: busque a sabedoria, investe o que você tem na sabedoria para você adquirir conhecimento. Busque a sabedoria, porque a sabedoria é um dom de Deus, vem de Deus. Busque conhecimento. Conhecimento é saber exatamente o que fazer na hora da adversidade. Quando vem a adversidade, o que você faz? Quando alguém vai falar, te criticar, vai apontar o dedo na sua cara, qual é o seu padrão de comportamento? Você vai atacar? Porque se você for agir sem pensar, se você agir sem pensar, automaticamente você vai atacar. Mas se você agir já você pensou antes de agir, as decisões vão ser mais positivas do que negativas. Cara, o tanto de comentário negativo que eu vi que as pessoas comentaram nos vídeos do Charlie Kirk, tinha que morrer mesmo, tinha que ter acontecido pior. Meu irmão, que ponto da humanidade a gente está chegando? Será que esses dias eu ouvi uma frase que é: no silêncio dos bons é aí que os maus governam. Tá na hora da gente se posicionar, gente. Tá na hora de você que lê, de você que estuda, assumir, não é assumir um partido, mas é assumir a bandeira, é você lutar por uma causa. Qual é a causa? A gente precisa de pessoas que pensam de verdade, saem um pouco da casa e pensam num todo, pensa no futuro daqui a 10 anos. Hoje, se você chegar para um jovem e pergunta para ele, daqui a 10 anos, o que você quer estar fazendo? Aonde você quer estar? O que você vai se tornar? Ele vai olhar para sua cara e vai dizer, não sei. Porque a nossa geração é uma geração que cresceu digitalmente. As redes sociais tomou conta. Só que mentalmente empobreceu, mentalmente baixou o nível. Então a minha dica para você que quer se posicionar, quer honrar os seus princípios, quer honrar os seus valores, porque você tem valor, você tem princípio. Só que você é tomado, é bombardeado pelas informações que está na internet. Nem tudo que está na internet é verdade. Entende? Nem tudo que está dentro da internet é verdade. É por isso que falta conhecimento, falta o saber. Ler, estudar, procurar conhecimento, buscar direto na fonte. Mas a esquerda é isso. Estudou o que é a esquerda? Estudou o que é comunismo? Estudou o que é a extrema-direita? Estudou os partidos? Entende? Muita gente fala besteira porque não sabe. Muita gente se posiciona de maneira errada, porque se posiciona baseado naquilo que o outro falou. Mas você não buscou conhecimento, você só pegou uma informação comprada de alguém e tornou aquilo como se fosse a verdade verdadeira da sua vida. Eu acho que está na hora da gente parar com essa nossa preguiça de buscar conhecimento. Wesley de Lanugar, ele fala uma frase muito forte que é: a maioria das pessoas estão emburrecendo, resumindo o que ele está falando, né? A maioria das pessoas estão emburrecendo e estão cada vez mais pobres, e não pobres de dinheiro, consequentemente fica pobre de dinheiro, mas pobres mentalmente, porque elas não buscam repertório cognitivo. O que é repertório cognitivo? É você estudar, é você ler, é você se empenhar. Então acho que está na hora da gente se posicionar de uma maneira correta, de entender os nossos princípios, de entender o que é bom para você. O que é bom para você? O que é bom para a pessoa que está do seu lado? Você acha que um discurso de ódio vai te ajudar em alguma coisa na sua vida? Você tem que ter um posicionamento firme. Você tem que se posicionar. Você tem que ter argumento. Arthur Schopenhauer, ele escreve nas suas 38 estratagemas, que ele diz assim: a maioria das pessoas estão querendo vencer uma discussão. Olha só, a maioria das pessoas estão querendo vencer uma discussão baseado em uma informação falsa que ela dá, e ela quer mostrar que ela tem razão. Então ela pega essa informação falsa,
que ela tem, porque assim, a pessoa só quer discutir quando existe um fator de uma tese ou existe um problema. Então, as pessoas só têm discussão quando tem essa parte, quando tem uma tese e quando há um problema. Então, a pessoa, ela pega esse problema, pega essa tese, e esse problema e essa tese pode ser errada, pode ser falsa, que ela comprou de alguém, eu vou pegar essa informação e vou ter como verdade para mim, e ela fica repetindo aquilo como se fosse verdade para ela. E aí ela não busca conhecimento. E aí Schopenhauer ele diz, a pessoa, ao invés de trazer a luz da verdade, não, ela quer vencer a todo custo. Ela quer vencer sem ter a razão, sabendo que a informação está errada. Então tá na hora da gente trazer a luz da verdade para os nossos discursos. Faz sentido ter um discurso de ódio? Cara, que Deus perdoe a nossa humanidade. O próprio Cristo falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Fica com esse vídeo. E a mensagem no site de hoje é: busque conhecimento, busque o saber, busque sabedoria de Deus. E você vai tomar mais decisões positivas do que negativas. Tamo junto? Se inscreva no canal e é nóis.